Fala aí pessoal, eu sou o Blake, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje estamos aqui para um novo IF, o IF onde o Subaru é um especialista de ordem paranormal de conhecimento. O elemento foi decidido através de votação e os próximos IFs também terão o elemento decidido através de votação. Lembrando que o Subaru não enxerga mais pelos olhos, ele enxerga através do conhecimento, sendo que as informações do local vão direto para a mente dele, tanto que ele ignora completamente camuflagens. Dito tudo isso, vamos para o vídeo. O Subaru estava se preparando para ir para mais uma missão quando de repente ele é invocado pela Sátala para esse novo mundo. O Subaru tem um cabelo completamente branco por causa da alta exposição ao paranormal. Seus olhos têm a pupila dourada, enquanto ele utiliza uma venda a todo momento para esconder seus olhos. O Subaru é completamente cego à luz da realidade, assim não enxergando nada que seja mundano pelos seus olhos e enxergando tudo que seja mundano através do conhecimento. Ao chegar naquele novo mundo e perceber que era um local totalmente novo, com novas espécies e provavelmente muita coisa nova do conhecimento para ele explorar, o Subaru já se anima, pois significava mais descobertas e talvez mais descobertas sobre o medo e o paranormal. O Subaru já começa a se perguntar quais são as manifestações do medo que devem ter nesse mundo, já que não devem ser iguais a do mundo dele, talvez sendo manifestações mais complexas ou até mesmo mais vorazes, consumindo muito mais da realidade do que do mundo dele. Enquanto o Subaru andava, caiu uma mulher na frente de um dragão terrestre. O Subaru, mesmo se importando com a vida das pessoas, não reage de primeira, porque ele quer ver se algo vai acontecer. Quando um cavaleiro salva a mulher, o Subaru fica feliz, já que ele estava certo. Tinha pessoas fortes naquele mundo que não tinham exposição paranormal, já que ele não conseguia ver aquela pessoa através dos seus próprios olhos. Ele só estava vendo através do conhecimento. O Subaru fica extremamente feliz com a situação, pois afinal, se tem pessoas fortes o suficientes para alcançar aquela velocidade e conseguir salvar aquela mulher, com certeza tem magias naquele mundo. E com certeza deve ter coisas muito além do que ele está pensando agora. Então ele não vai ficar rendido só ao paranormal para lutar a partir de agora, e muito menos não vai estudar somente o paranormal, ele também vai ter que estudar a realidade novamente. A única coisa que deixa ele meio triste é que agora ele é cego, ele não enxerga mais a realidade, então ele vai ficar dependendo puramente do conhecimento para estudar a realidade. Não era ruim, mas ao mesmo tempo não era perfeito para estudar naquele momento, já que ele já tinha um máximo de exposição paranormal. Mas será que aquele era o máximo de uma pessoa do paranormal naquele mundo, já que se tivesse muito mais medo, também teria muito mais força do paranormal naquele mundo? O Subaru entra no beco para analisar sua mochila para ver o que ele teria trazido para essa nova dimensão. E ele percebe que o que ele trouxe foi até que bem satisfatório. Os três bandidos aparecem tentando assaltar o Subaru, mas o Subaru responde só pegando o chicote que estava dentro da bolsa e falando que se eles quisessem pegar alguma coisa dele, que eles viessem para cima. O Subaru manda eles ficarem tranquilos porque ele não vai utilizar nada que seja do paranormal, pelo menos não ainda. Após os três bandidos escutarem que o Subaru sabe usar o paranormal, eles saem gritando, falando que o Subaru é do culto da bruxa. Mas o que acabou de acontecer aqui? Qual é o sentido disso? Após escutar a gritaria, Reinhard Van Aster aparece no local. Reinhard, escutando que era um membro do culto da bruxa, não conversa muito de início e tenta logo imobilizar o Subaru o mais rápido possível. Subaru é imobilizado imediatamente, já que não tinha muito o que ele fazer. O Reinhard já pergunta logo se teria mais membros do culto da bruxa por ali, e o Subaru fala que não sabe nem que culto é esse. Reinhard fica desconfiado, já que era mais estranho o Subaru não saber quem era o culto da bruxa do que ele se revelar como um membro do culto assim do nada. O Subaru tenta explicar que ele não faz parte daquele mundo e o Reinhard não acredita nisso que ele fala, porque não tinha como acreditar que ele não era daquele mundo, apesar das roupas do Subaru serem extremamente estranhas. O Subaru manda o Reinhard olhar a bolsa dele, falando que teria várias coisas na bolsa dele que provaria que ele não era daquele mundo. Reinhard pega o celular do Subaru e o Subaru fala que aquilo é o principal que poderia provar que ele não era daquele mundo. E manda só o Reinhard averiguar se teria alguma coisa igual nesse mundo. Por causa da proteção divina de objetos, Reinhard sabe perfeitamente como mexer em um celular, mas não sabe ler o que está escrito. Então o Reinhard acaba ganhando a proteção divina da leitura, fazendo com que ele consiga ler qualquer língua. O Subaru, vendo que o Reinhard está se dando bem com o celular, fica bem admirado, já que o Reinhard afirmou que não sabia o que era aquilo. O Reinhard fala que não sabe como aquilo é possível, mas sim, o Subaru pelo visto é de outro mundo. Ele queria saber como isso era possível, mas nem o Subaru sabe explicar, ele fala que só apareceu ali do nada. O Reinhard tinha algumas perguntas ainda pro Subaru, mas a Feld passa correndo, mandando os dois saírem da frente. A Emília pergunta pro Reinhard pra onde aquela garota tinha ido, e o Reinhard simplesmente aponta pra onde aquela garota tinha ido e pergunta por que a Emília tá perseguindo ela.
A Emília fala que a garota tinha roubado algo que era dela e o Reinhard, escutando isso, fala que vai tentar ajudar ela a recuperar, seja lá o que ela tivesse roubado. O Subaru fala que também não tem nada pra fazer e como ele já ficou ali mó tempão e o Reinhard queria saber do paranormal e ele estava disposto a falar, ele ia junto. O Reinhard alcança a Felt com muita facilidade e ao perceber que o brasão estava brilhando, ele percebe que a Felt podia ser uma das candidatas reais. Após uma certa insistência do Subaru que chegou no local para a Felt revelar por que ele estava roubando o brasão da Emília, a Felt fala que era para uma compradora. Todo mundo ali fica bem curioso para saber quem queria comprar o brasão da Emília. Todo mundo tá chegando na cabana do velho Ron e o Reinhard tá a todo momento tentando convencer a Felt a entrar na seleção real, mas ela não quer de jeito nenhum. A Emília acaba perguntando por que o Subaru estava todo cheio de poeira e o Subaru fala que alguém há 2 minutos atrás tinha confundido ele com um membro do culto da bruxa. O Reinhard pede desculpa novamente por causa da situação que ele acabou botando no Subaru, mas o Subaru fala que tá tudo bem, que é normal ocultistas serem confundidos, mas ele nunca tinha visto um especialista ser fincado no chão com tudo por causa que foi confundido com um culto maligno. Agora quem queria entender por que o Subaru tinha sido confundido com um membro do culto da bruxa era o Puck, e o Subaru explica que era por causa da relação dele com o paranormal. O Puck entende porque é desconfiança, já que a única pessoa que é citada na história utilizando rituais é a própria Sátala. O Subaru espera que ninguém mais pergunte sobre isso pra ele, já que seria bem chato ele ter que ficar explicando paranormal de minuto em minuto por causa de uma história antiga que veio há 400 anos atrás e ele não tem nenhum envolvimento com esse mundo e não vai saber explicar direito. Todos chegam na cabana do velho Ron e o Reinhard não entra, já que se o comprador visse ele lá dentro, com certeza ia ser bem pior do que se não visse. Ele fala que se acontecer alguma coisa para chamar ele imediatamente. O Reinhard circula a cabana do velho Ron indo para a parte de trás. O Subaru na parte de dentro fica responsável por vedar a porta quando a pessoa entrasse, para que ela não pudesse escapar, e caso alguma coisa desse errado, era para eles chamarem o Reinhard o mais rápido possível. A Elsa tenta um ataque pelas costas da Emília quando o Subaru acaba dando uma chicotada na cabeça dela. O material do chicote que o Subaru usa é paranormal e é extremamente pesado, quase nocauteando a Elsa com um único ataque. O Subaru logo chama o Reinhard e fala para ele assumir a luta contra a Elsa, porque ele não estava muito afim de lutar contra aquela mulher não. O Subaru, sabendo que não podia se intrometer na luta, acaba só motivando o Reinhard para ele acabar com aquilo o mais rápido possível. Enquanto o Reinhard ficava ali lutando contra a Elsa, o Subaru vai conversar com a Emília e com a Felt. Enquanto o Reinhard lutava contra a Elsa, o Subaru aproveita das suas habilidades de persuasão e acaba convencendo a Felt a participar da seleção real. A Emília fica ali conversando com o Subaru e agora ela se apresenta para o Subaru, já que ela não tinha feito isso em nenhum momento. O Subaru também se apresenta para a Emília e logo após os dois começarem a conversar, Elsa acaba sendo derrotada pelo Reinhard e tenta um último ataque contra a Emília. O Subaru ativa as runas que tinha em seu chicote e ataca a Elsa com tudo, fazendo com que ela caia no chão por causa da técnica de chicote que ele utilizou. A Elsa ficou inconsciente por causa da pancada que o Subaru deu na cabeça dela. O Reinhard agradece o Subaru por finalizar essa luta e fala que vai levar a Elsa pra cadeia agora. A Felt, que estava ali perto, decide que vai com o Reinhard, porque o Subaru realmente conseguiu convencer ela. O Reinhard só fala pro Subaru que tá devendo um pedido de desculpas a ele e também tá devendo uma, já que ele conseguiu convencer a Felt, algo que ele não tinha conseguido fazer. O Subaru fala que não foi nada e que a parte do pedido de desculpas ele não tá devendo, já que fez todo o trabalho contra aquela mulher praticamente. O Subaru pede pra ir com a Emília e a Emília acaba concordando com ele e com ela. Quando a Han chega naquele local, ela nota o Subaru de imediato e pergunta por que aquele retardado estava de venda. O Subaru fala que nesses momentos é o momento que ele gosta de ser cego pra não ver a cara feia de gente como ela. A Emília não tinha notado até agora que o Subaru era cego e o Subaru fala que sim, ele é cego, só que ele enxerga através do conhecimento. A Emília ri da situação porque ela jurou que o Subaru conseguia enxergar. O Subaru fala que depende do que ela considera como enxergar, mas ele fala que consegue enxergar normalmente sim, já que a informação do local inteiro vem pra mente dele de uma vez só. O Subaru usa vários provérbios chinês para ofender a Han de volta toda vez que ela tenta ofender ele dentro da carruagem. Por causa da bagagem imensa de leitura que o Subaru tem, ele acaba tendo resposta pra tudo que a Han fala de mal dele, inclusive até mesmo pras piadas que ela faz com o cego. E bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E o arco 6 do Spiral If tá realmente saindo, já tá com 9 minutos de vídeo. O Subaru conseguir deixar a Elsa completamente inconsciente naquela parte foi por causa da quantidade de dano que ele deu nela. O Subaru deu uma quantidade de dano tão enorme que ele conseguiria matar uns 10 humanos só com a porrada que ele deu na Elsa. Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês realmente tenham gostado e até o próximo vídeo.